o Cursor acabou de fazer um lançamento do que ele está chamando de Cloud Agent, agentes na nuvem. E basicamente é toda uma ideia de que agora o agente não vai te mostrar necessariamente qual foi a mudança do código, mas ele vai te mostrar uma demo, que é basicamente o que você faria sendo um PM, ou um CO, ou um QA. Você não está tão preocupado em como o código foi feito, mas sim se ele de fato está fazendo aquilo que foi proposto a ser feito. Então a primeira coisa que você precisa, claro, é ter a sua conta do Cursor, entrar aqui em cursor.com/onboard e aqui você vai selecionar o seu repositório e colocar aqui os .envs, né, os arquivos de ambiente necessários para que ele possa inicializar aquela máquina. Eu já fiz isso e já fiz, inclusive, no repositório mais simples aqui, que não tem .env, para a gente poder fazer os testes aqui. Por quê, pessoal? Porque demora, tá? Então, quando você fizer essa configuração, e eu fiz naquele repositório Canvas Colab, que eu já trouxe várias vezes nesse canal como exemplo, e curiosamente até parecido com o Scholar Draw, que o cara lá do Cursor mostrou no vídeo. Então olha só que legal, quero mostrar para vocês o que acontece, tá? Então quando você conectar o seu repositório, ele vai fazer uma primeira tarefa para garantir que o ambiente está funcionando, né? Então ele vai basicamente ter a tarefa final de, ó, me prova que a aplicação está funcionando, que você consegue rodar ela nessa máquina virtual, que demonstre isso. E só para vocês verem aqui, ó, isso aqui demorou 15 minutos, tá? Então só para ele fazer o setup do meu primeiro agente aqui, ele demorou 15 minutos. E aí só para a gente ver o que ele fez, né? Então, ó, ele não tinha nenhum snapshot, ele teve que fazer o setup do repositório, instalar, criar e fazer toda a parte ali que é a instalação, muito parecido com como você cria um novo worktree lá no app do Codex, que eu já mostrei, inclusive, num vídeo que eu vou deixar aqui, dizendo que é a minha forma favorita de programar hoje em dia. E aí, ele vai desenvolvendo e tentando verificar que está tudo funcionando, tá? Inclusive, rodar aqui o Node, instalar, rodar o servidor, ver que a porta está rodando, ver que o servidor está retornando 200, abrir o app, começar a fazer uma gravação na tela. E ele vem lá, coloca instruções específicas para o cursor aqui, cria um vídeo demo mostrando que está funcionando. E tá aqui, ó. Ele gerou esse aqui para mim, ó. Esse vídeo confirma que esse app, esse whiteboard app, né, esse app de tela branca, está completamente funcional com múltiplas ferramentas funcionando corretamente. Tá? E aí ele me mostra esse vídeo. Vamos clicar aqui para a gente ver. Ó, o vídeo de 1 minuto. E aí o legal é que ele mostra toda a máquina virtual, inclusive ele clicando para abrir, ó, indo lá no localhost. Então estou acelerado aqui, ó, clicando numa cor, selecionando uma ferramenta, ó, mostrando que ele consegue criar uma nova forma geométrica, outra forma geométrica, ó, troca de cor. Ele trocou de cor, mas não desenhou nada com essa outra cor, né? Mas é bem interessante isso, né? Bem interessante ele te mostrando que, ó, consegui abrir, consegui fazer essas coisas aqui, ó. E aí ele tira um print e fala, ó, tudo isso foi feito, etc, etc. E aí o legal, pessoal, é que tem aqui o setup e aí você salva o environment. Ou seja, quando você salvar esse ambiente, então você está salvando um snapshot da máquina. Por quê? Porque quando você for trabalhar nele de novo, ele não vai precisar fazer todo esse setup, gastar todos esses 15 minutos aqui para garantir que o sistema está funcional. Ele parte dessa imagem para trabalhar. Então tem aqui, você consegue ver a parte de Git, então ele criou aqui, basicamente a única coisa que ele mexeu aqui foi instruções para o agente. E tem isso aqui que é bem legal, que é o desktop, onde eu consigo ver, ó, justamente o que foi feito. Inclusive, apertar aqui para Take Control e eu posso usar o app. Selecionei o vermelho e olha lá como funciona bonitinho. Então, eu estou usando o meu app através dessa máquina virtual. Muito, muito legal. Eu consigo vir a qualquer momento aqui e fazer isso. E consigo também vir aqui e ver no terminal o que está acontecendo. Então, se eu der um ls, está aqui o meu repositório instalado aqui. Então isso é muito bom. Aí como eu mexi, ele está perguntando se eu quero salvar esse novo environment para que os agentes, quando eles começarem, novos agentes comecem desse novo snapshot. Aí beleza, tá aqui para eu revisar, etc. Tá aqui os agentes, posso até criar esse pull request, aperto o botão aqui e ele já vai criar o pull request para mim com a mudança. Então estou aqui no repositório, show de bola. Posso fazer isso aqui, fazer o merge e agora os novos agentes vão começar com isso feito, beleza? Então ele diz, ó, setup Complete Environment is Ready. E aí eu então disparei uma outra tarefa, já adiantei aqui para a gente ver, foi justamente isso aqui, né? Então eu tirei um print aqui do que estava vendo na tela
Eu falei, cara, isso aqui tá meio esquisito, né? Esse espaço aqui, um espaço em branco muito grande, né? E aí eu basicamente mandei essa imagem, eu selecionei aqui o modelo Codec 5.3 Raio, já vou mostrar uma nova conversa, mas eu quero mostrar primeiro para vocês, né, o que eu já fiz. Ele falou, ó, tem um monte de espaço aqui, e aí ele trabalhou por 10 minutos, né? Ainda assim demorou bastante, você vê que ele, ó, começou do snapshot, né? Carregou o repositório, carregou o snapshot e tudo mais, executou aqui o agente, né? Mas a parte que demora mesmo é a parte que ele trabalha enquanto agente, tá? Por quê? Porque ele vai trabalhando e ele vai se validando com vídeos, com imagens, com screen recordings. Então, isso é bem legal. E aí, no final, ele me gerou isso aqui, ó, esse vídeo ou essa imagem. Então, basicamente, o que ele fez foi alinhar aqui para mim, né? Isso aí demorou 10 minutos. E aí ele fala tudo que ele fez aqui. Eu também posso vir aqui no desktop, mesma coisa, e fazer. Mas aí eu fui lá e falei, não, tá beleza, você centralizou, mas ainda não tá bem. O problema é que, né, as cores têm 6 colunas, né? E o que nós temos aqui no meio tem uma coluna só, né? Então tá com muito espaço ainda aqui, ó, à esquerda e à direita. Então mandei isso para ele. E ele foi lá e trabalhou por 17 minutos, basicamente. Só que olha que legal, pessoal. Ele resolveu o problema. Era justamente isso que eu queria aqui. Ó. Ele separou entre duas sessões. Era justamente o que fazia sentido aqui. Basicamente, o que eu preciso é isso. Estou trabalhando aqui no front-end. Para quem trabalha no front-end, então isso aqui é excelente. Porque você consegue disparar uma tarefa, você não está preocupado que ele vai demorar 17 minutos. Se você passasse isso para um coworker humano, ele provavelmente ia demorar pelo menos isso ou mais. Então você não está preocupado com o tempo aqui. Você está preocupado em garantir que aquela funcionalidade está da forma como você gostaria. E aí fica algo muito mais visual e interativo, beleza? E agora, olhando isso aqui, eu falo, pô, beleza, é isso que eu quero. Posso de novo vir aqui no desktop, posso clicar aqui no Take Control e ver ó, que está tudo funcionando, que as cores continuam funcionando e que nada foi perdido da funcionalidade. Perfeito, era isso que eu queria. Então, de novo, posso verificar o vídeo aqui, posso verificar direto aqui, posso vir aqui no Git e ver o que ele trabalhou. Então, estão aqui as mudanças que ele fez, basicamente dividindo de uma coluna para outra, né? 2 commits, porque foram duas intervenções aqui. Aí, se eu quiser ver a split view, eu posso puxar isso para cá ó, e ver aqui o código, revisar ele como seria no GitHub, até diretamente por aqui. Mas nem preciso fazer isso, posso falar, beleza, é isso que eu queria mesmo. Posso marcar como ready e esse pull request já foi criado. Posso clicar aqui ó, e está aqui o pull request criado diretamente no meu repositório. Eu posso fazer até por aqui mesmo, squash and merge diretamente pela própria interface do cursor. Então, novamente, mais uma funcionalidade feita aqui pelo Cloud Agent.